Pronto, aqui está começando a transmissão, preparando. Prontinho, agora. Show. Agora vamos passar para a turma. Pronto, doenças neurológicas, envelhecimento aqui está tranquilo. Pois, professor, desde já quero lhe agradecer, tá? Agradecer a todos que estão aqui presentes, a todos que vão assistir pelo YouTube, tá bom? E eu quero que o senhor possa se apresentar, tá bom? Posso fazer uma apresentação sobre suas titulações, sobre seu trabalho, e a partir de agora eu vou estar aqui por trás, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui no comando, aqui vou estar off, né, mas só minha foto que está off, eu estou aqui acompanhando a aula, qualquer ajuda que precisar, tá bom? Okay. Desde já, muito obrigado pela sua participação na Semana do Profissional de Educação Física, e a todos uma boa aula. Pronto. Só para saber, todo mundo, a minha tela está aparecendo normal, minha voz está normal também, né? Só para... Isso. Pronto, ok. Isso, áudio e voz normal. Pronto, ok. Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu que agradeço por tendo a chance de passar um pouco do que eu aprendi. Eu me formei em Educação Física pela Universidade Federal em 1991. Eu não sei se todos conhecem, eu sei que o Anderson conhece, que é o professor Demetrios, foi meu contemporâneo de faculdade, de graduação, nos formamos juntos. Então, me formei em Educação Física numa época onde professor de Educação Física simplesmente se restringia à escola, porque clubes, qualquer um dava treino de equipes, academia, qualquer um dava aula de qualquer coisa. E eu costumo dizer que a gente comeu o pão que o diabo teve nojo de amassar naquela época. Alô? E aí depois finalmente eu fiz parte de uma especialização, que era uma coisa... E aí depois eu fiz uma especialização em doenças crônico-degenerativas, terminei em 2002, e finalmente eu consegui entrar no mestrado. O meu mestrado foi na área de biociência animal e eu fiz análises de arritmia cardíaca pré e pós-esforço. Eu trabalho com essa parte de idosos, envelhecimentos, e a questão neurológica também já fazem 24 anos. Eu comecei a render uma piscina em 1996 e com a intenção de fazer uma coisa, e o que caiu na minha mão foi muita gente com problemas relacionados ao envelhecimento e principalmente a questão neurológica. Então, eu parti para pesquisar e aprender um pouco mais em relação a isso. E eu vi que existia uma carência muito grande em relação a informações sobre isso, e é uma área muito importante que, apesar do nome neurologia, espanta muitas pessoas, as pessoas ficam com medo, ficam com um certo receio, mas o que eu vou passar para vocês não é nada do outro mundo, são coisas simples que vocês vão entender, e o quanto é importante entender esses pequenos porém. Obviamente, uma hora não é o suficiente para a gente aprender muito. Eu estudo há 24 anos e ainda não aprendi o suficiente, mas eu espero que todos vocês corram atrás de mais informações sobre isso, porque é uma área que está muito carente, a questão do envelhecimento. A gente pensa, mas todo mundo trabalha com envelhecimento. Todo mundo se mete a trabalhar com envelhecimento, mas conhecer a respeito do envelhecimento é muito complexo e não é todo mundo que domina. Como eu disse, eu estudo envelhecimento há 24 anos e não ouso dizer que eu sou expert ou especialista na área de envelhecimento. É muita ousadia, mas tudo bem. Então, antes de mais nada, a questão principal do que eu vou falar aqui está ligada a esse nomezinho aí bem complexo, psiconeuroimunoendocrinologia. O que seria, para destrinchar? A psi, ou o psi, seria quem você é.
todos nós aqui somos iguais. O que é que vai me diferenciar de cada um de vocês? As minhas manias, as minhas virtudes, os meus defeitos. Isso é o psi, é o quem você é o que faz cada um de nós sermos diferentes dos demais. Apesar de que nós todos somos iguais como seres humanos, temos nossas diferenças, e isso vem justamente desse psi, que é justamente o que você pensa, ou como você pensa, ou qualquer coisa relacionada à sua personalidade, à nossa personalidade. A parte de neuro, que são os comandos principais do corpo, tudo que a gente faz começa na questão neurológica, ou seja, no cérebro, e passa para o resto do corpo. Tem a questão imuno, que as pessoas às vezes estranham, porque eu vou falar sobre Alzheimer, vou falar sobre Parkinson, depressão, e por que eu vou tocar no assunto imuno? Porque isso está intimamente ligado a toda essa questão aí. E o imuno também envolve a questão do intestino. Então, existe uma correlação muito íntima da questão imunológica, intestino e a relação neurológica. E endocrinologia, porque tudo envolve também a questão de hormônios. Então, esse palavrão todo aí, quando vou dar essas palestras, esses cursos, eu falo psico, neuro, imuno, endocrinologia, mas para o público em geral, o público, digamos, leigo, eu digo que trabalho com a parte de qualidade de vida no envelhecimento, porque não adianta eu explicar tudo isso para as pessoas que as pessoas não vão entender. Para vocês eu estou explicando. Então, tudo relacionado à saúde, obviamente tem a questão de alimentação, tem uma série de fatores, tem a questão do meio em que você vive, se é uma cidade mais poluída, menos poluída. Eu moro numa das cidades mais poluídas do Brasil. Recife, para quem é de Recife aí sabe disso, que no horário de pico, Recife tem 60% das vias com retenção. O que isso quer dizer? Quer dizer que são carros parados, com a fumaça saindo, e a poluição aumenta e muito. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, quando aqui teve o lockdown em maio, eu moro aqui onde eu moro no centro da cidade, e moro aqui há 12 anos. Pela primeira vez, em 12 anos, eu senti o cheiro de maresia. Por quê? Não havia carro circulando na rua, o mínimo de carro possível, então eu consegui sentir o cheiro do mar na minha janela. Isso mostra o quanto a cidade é poluída. Mas, bem, muito do que a gente trabalha em relação ao idoso passa pela questão da mente. E uma coisa que eu sempre falo, não adianta nada vocês conhecerem muitas informações sobre muitos assuntos relacionados a envelhecimento, vocês serem doutor em Parkinson, doutor em Alzheimer, doutor em N coisas, mas se não entender o fator humano, não adianta de nada disso. Porque tudo que o idoso quer, tudo que o ser humano quer é atenção. E aproveitando essa questão da pandemia, esse isolamento que nós passamos foi importante para mostrar isso. Apesar de que todo mundo tinha acesso a celular e passava horas em redes sociais, no celular, às vezes as pessoas sentavam numa mesa de restaurante, numa mesa de bar, mas cada um no seu celular e praticamente não interagiam entre si, mas estavam ali perto um do outro. Agora que existe esse distanciamento, as pessoas estão percebendo a falta que faz ter contato com outras pessoas. Por mais que haja uma facilidade de conexão através de N aplicativos, não existe o contato, digamos, físico, e as pessoas estão realmente vendo essa questão. E aí é o grande fator em relação aos idosos. Geralmente, os idosos são aquelas pessoas que já criaram os filhos, de uma forma geral já criaram os filhos, e muitas vezes as pessoas que hoje têm 60, 70 anos, os netos já estão grandes o suficiente e já têm uma certa autonomia. E são aquelas pessoas que ficam meio esquecidas. E esse é um dos fatores importantes para se entender. São pessoas que foram necessárias durante muitos anos da vida e, de repente, perderam a sua função, principalmente se tratando de mulheres. Por quê? A geração de hoje, que hoje tem em torno de 50 anos, um pouco mais, as mulheres são de uma geração que trabalham, já saem para trabalhar.
Mas as mulheres que hoje têm 70, 80 anos, são de uma geração que mulheres tinham empregos mais simples, ou mesmo que tivesse algum emprego, digamos, um pouco mais robusto, de uma forma geral, mas trabalhavam meio expediente porque tinham a função de cuidar da casa. Então, era muito comum encontrarmos mulheres que eram professoras e trabalhavam meio expediente, porque tinham que cuidar dos filhos, mulheres que eram psicólogas, mulheres que trabalhavam em lojas com meio expediente, porque tinham que cuidar da família. Então, a função principal da mulher acima dos 70 anos, para essa geração, realmente era cuidar mais da família. E o dinheiro que entrava em casa, o grosso era do marido, e ela só fazia uma breve contribuição. E aí, não demos uma função a mais do que simplesmente cuidar da família para essas pessoas meio que perdem o propósito. Muitos de nós, que hoje temos menos de 60 anos, temos a sorte, se é que se pode dizer assim, de poder trabalhar aos 60, 70, 80 anos, porque essas pessoas que hoje têm 70 anos são pessoas que se aposentaram, entre aspas, cedo. Vou dar o exemplo da minha tia, que é professora, e ela se aposentou, começou a trabalhar com 15 anos, se aposentou aos 45 anos. Minha tia já vai com 82 anos. Então, dos 45 aos 82, ela não fez mais nada, ocupou-se. Ela foi mais esperta e ocupou-se. Por que eu digo isso? Porque a aposentadoria, você ficar parado em casa, sem cuidar de filhos e mais nada, isso parece ser salutar, mas não é. Isso, de certa forma, até leva a um processo de depressão, um processo degenerativo. Por quê? Porque você perde a sua função, você perde a sua necessidade, a sua função na sociedade, você deixa de ser necessário. Então, é preciso entender isso. As pessoas brigam muito com essa questão aí de vamos nos aposentar quando, porque a aposentadoria é isso, aquilo outro. Não, nós temos que trabalhar. Na verdade, seria interessante um meio termo, porque, infelizmente, o ser humano é um ser produtivo de alguma forma, e se você tira essa necessidade dele, essa função dele de ser produtivo para a sociedade, isso pode ser bastante danoso. E aí é onde vamos entrar realmente nas questões. Para entender um pouco mais a questão de como o cérebro funciona, para poder entrar na questão do psi, do quem nós somos e como a coisa funciona a nível neurológico, o cérebro pode se dividir em termos de função em duas partes. Nós temos o cérebro direito e o esquerdo. Nós temos um lado que é o lado musical, é o lado sensitivo, é o lado abstrato, é o lado expansivo do cérebro, que não foi bem erroneamente, mas chamaram de lado feminino do cérebro. E temos o outro lado, que é o lado concreto, preto e branco, é o lado racional, que é chamado lado masculino. Todos nós temos os dois lados funcionando, só que algumas pessoas tendem mais para um lado do que para o outro. Então, assim, a grosso modo, são exemplos assim bem bizarros, mas, por exemplo, nós temos artistas que têm um grande potencial artístico, um cantor, um pintor, eles fazem obras, músicas fantásticas, mas os caras não conseguem lidar com dinheiro. Precisa alguém para por trás, porque senão ele gasta todo o dinheiro, não sabe controlar o dinheiro. Então, são pessoas que vivem realmente com um lado financeiro meio que abalado, porque é um lado mais numérico, é um lado mais racional, que eles não conseguem lidar. Que é um estereótipo, mas é só para exemplificar. E tem aquele sujeito que lida com números, com cálculos, faz cálculos absurdos de cabeça, mas não consegue combinar a camisa com a calça, com o sapato e com a meia. Então, nós precisamos, na verdade, deste equilíbrio. Mesmo que não queiram chamar de lado masculino ou feminino do cérebro, existe realmente essa porção. E o ideal é que busquemos o máximo desse equilíbrio. Todos nós temos uma tendência maior para um lado do cérebro do que para o outro. E esse equilíbrio é importante por quê?
porque justamente a falta ou a carência de um desses lados vai causar um déficit com o passar dos anos. Lembrando que, a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a perder neurônios. É um processo natural. Todos nós perdemos milhares de neurônios por dia. E quando você usa uma área maior do cérebro, a tendência é que essa área mantenha suas conexões ou refaça as conexões no sentido de manter aquela mente ativa e aquele outro lado não. Isso tende a piorar com a idade. Por isso é importante esse equilíbrio. E quais atividades conseguem manter esse equilíbrio? Uma delas é a música. Por que a música? Você tem um lado direito do cérebro, que é o lado feminino, que vai falar sobre sentir a música, sentir a melodia, e aí você vai tocar um instrumento, ou você vai cantar, e você vai sentir aquela música. O lado esquerdo é o lado métrico, é o lado matemático, que tem o compasso da música, a questão da técnica, se você for tocar um instrumento musical, a questão dos acordes, se for um piano, um violão. Então, você, na música, consegue interagir esses dois lados. Você consegue achar essa proporção. Uma outra coisa que consegue muito isso também é o exercício físico. Mas por quê? Primeiro que você sente o prazer em estar fazendo uma atividade, um exercício qualquer. Por outro lado, você precisa manter a questão numérica, para que a questão da técnica, do movimento, se você está fazendo academia, um agachamento, um supino, seja lá o que for. Então, se você souber trabalhar a mente, o cérebro, durante o exercício físico, é possível fazer essa conexão. E isso é muito importante em relação ao envelhecimento. Tudo isso por conta das conexões neurais. Existe uma coisa chamada plasticidade cerebral. À medida que nós vamos perdendo alguns neurônios, ou a função destes, os adjacentes, ou seja, aqueles que estão na sua estão paralelos, começam a suprir aquela necessidade, aquela falta, aquele neurônio perdido, aquela conexão perdida. Isso nós podemos treinar, nós podemos desenvolver, sim. E isso é tão clichê o que eu vou falar agora, mas isso mostra como a gente fica preso, às vezes, no looping e não estimula essas novas conexões. Vocês devem perceber que na casa de vocês sentam sempre no mesmo lugar na mesa. Vocês sempre vão para o sofá e sentam no mesmo lugar. Vocês sentam da mesma forma na cama, se deitam para o mesmo lado. Quem é casado, geralmente o marido fica de um lado da cama, a esposa do outro. Não trocam. Esse tipo de padrão mostra que você não está tendo novas conexões, você não consegue quebrar esses paradigmas. Aí vou expandir um pouco mais. Muitas vezes você trabalha, acho que a maioria aqui é personal e tem aqueles dias certos que vão para aqueles alunos. Pegam sempre o mesmo caminho, seja de carro, moto, bicicleta, a pé. Sempre pegam as mesmas ruas. Ah, mas o que é mais perto? Tem sempre uma desculpa, mas você está sempre pegando o mesmo caminho. Isso mostra, esse loop mostra que você está usando certas conexões, o mesmo, digamos, padrão de conexões, e não está estimulando novas conexões. Em relação ao envelhecimento, as pessoas falam, o meu avô, minha mãe, meu pai faz palavra cruzada, dizem que é muito bom para ativar a memória. De certa forma, é. Só que o que acontece? Quando você está fazendo palavra cruzada, você termina pegando um certo nível de dificuldade da revistinha lá, ou seja lá do que for. E as perguntas repetem um certo padrão. Então, você tem um estímulo inicial, mas depois existe uma acomodação, existe um processo de não renovação, se é que se pode dizer assim. Ah, mas o meu tio, meu avô, meu pai vai na esquina jogar dominó. É sempre com as mesmas pessoas? Sim, é sempre aquela mesma dupla e aqueles outros dois oponentes, que, com o passar dos anos, eles já entendem aquele processo. Então, não são novas conexões. Qual seria o ideal? O ideal seria que eles tivessem sempre novos parceiros no jogo de dominó ou no jogo de damas, que é outra coisa que as pessoas mais velhas gostam muito. E porque aí você vai ativar novas conexões. Aí é que está realmente o grande porém.
Então, é interessante que eu peça para o meu avô, meu pai, não fazer palavra cruzada. Não, faz palavra cruzada. Mas não só na palavra cruzada. Estimula também o jogo dos 7 erros, estimula outros jogos, estimula sair com outras pessoas. É interessante essas viagens que se faz com o pessoal da terceira idade, porque eles conhecem novas pessoas que vão ter novos assuntos. Porque se você vai sempre na esquina conversar com as mesmas pessoas, e vamos trazer a realidade do Nordeste, vai se falar de política, vai se falar de futebol, aí também fala um pouco de política, aí fala do futebol, aí depois fala de política e futebol. Então, são sempre os mesmos assuntos. É preciso que ele avive, ele desperte interesse por outras coisas mais. É interessante que ele aprenda algumas coisas mais. Estimular ele a fazer uma pequena horta no parapeito da área de serviço, ou um pequeno jardim. Ele vai ter que cuidar daquela planta e estimular ele a botar plantas novas. Fazer coisas diferentes. Isso é muito importante para essas reconexões neurais. E uma coisa que tem sido muito interessante para os idosos são os jogos, os videogames mesmo, o PlayStation, o PS4, o Wii, qualquer um desses aí. Por quê? Se eles gostarem daquilo ali, eles vão começar a ver jogos diferentes e dessa forma vão ficar estimulados a entender labirinto, seja lá o que for, ou um carro, isso aí vai ativar as conexões neurais. Então, esses jogos aí que muitas vezes as mães ficam loucas porque o filho não quer largar, para uma pessoa mais idosa, às vezes é bastante salutar para despertar essas conexões neurais. Mas também a questão do exercício físico, viu, gente? Então, assim, para entender, só uma pergunta, vocês conseguem ver meu mouse aqui? Aparece para vocês, Anderson? Só para eu... Alguém pode responder? Sim, aparece. Pronto. Obrigado, Eduarda. Nada. Pronto. Então, vejam, para vocês entenderem como a coisa funciona no cérebro. Nessa regiãozinha aqui, nós temos a área premotora, córtex pré-motor. Qualquer movimento que nós venhamos a fazer, ele se inicia aqui, como uma ideia do movimento. Depois que eu tenho a ideia do movimento, ele passa para uma regiãozinha aqui chamada área motora suplementar, que essa área motora suplementar que vai fazer o projeto, a grosso modo, o projeto daquele movimento, seja ele qual for, seja um balançar de cabeça, a uma caminhada, uma corrida, seja lá o que for. Daqui, dessa região, da área motora suplementar, nós temos dois pontos importantes. Nós temos a formação reticular, que é justamente uma região, aqui nessa regiãozinha aqui, ó, no tronco encefálico, somado a uma regiãozinha aqui chamada gânglios da base. O que é a formação reticular? A formação reticular é o que vai dar tônus ao tronco. Por que ela é tão importante? O primeiro movimento que nós fazemos no corpo é com a glote. Nós não percebemos. Se eu ficar olhando para qualquer um de vocês, ou vocês para mim, ou para qualquer um de vocês olhando entre si, ao fazer o movimento, ninguém percebe, mas a glote faz o primeiro movimento. Por quê? Todo o direcionamento é feito a partir do tronco. Então, a posição da cabeça, você vai fatalmente olhar para onde você vai se dirigir, e isso está conectado com o sistema vestibular, consequentemente com a formação reticular. Primeiro, o grande porém da formação reticular. Segundo, a formação reticular tem uma ligação direta com a glândula pineal, que ela fica mais ou menos aqui nessa regiãozinha aqui atrás. A glândula pineal, ela libera um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Ela também é responsável pelo ciclo circadiano. Ou seja, a questão do dia e noite, e uma noite bem dormida, e responsável para a questão do sono, alfa, sono REM, sono alfa, sono REM. Nós entramos nesse sono profundo, o sono de vigília, 4 a 5 vezes por noite, depende muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas entram mais vezes, outras menos vezes, mas você entra em torno, os livros vão falar em 4 ou 5 vezes. Essa ligação é tão íntima que a caricatura de uma pessoa que dormiu mal à noite é aquela pessoa com cifote, aquela
postura para frente, arqueado, com os ombros caídos, porque tem a ver com essa questão da formação reticular. E a formação reticular também fica muito próximo de uma areazinha chamada substância nigra. A substância nigra é responsável pela produção da dopamina, que é um hormônio neurotransmissor motor. Voltando aqui para cima, a questão aqui tem os gânglios da base. Alguns livros falam em núcleos da base. Os núcleos da base, ou gânglios da base, são aqueles que vão dar o ok em relação àquele movimento formado aqui na área motora suplementar. É como se fosse uma revisão, uma avaliação se aquele movimento está correto. Na hora que você passa pelo ok dos núcleos da base, ele vai mandar a informação para o cerebelo, formação reticular, e aí você faz o movimento. Ou seja, é toda uma conexão aí, que aí vem a questão, aí vem a mágica realmente, que nós fazemos, à medida que nós aprendemos o movimento, nós fazemos automatizados. Nós terminamos de fazer de forma inconsciente. Isso é bom, isso é ruim. E se tratando de esporte de alto nível, que você tem que estar preocupado em pegar a bola e chutar ou arremessar para fazer o ponto, fazer gol, talvez seja interessante. Mas em se tratando do idoso, isso não é bom. Ele, por mais que ele tenha automatizado o movimento, é importante, muito importante, que ele perceba o movimento. Aí vamos trazer aquela questão do cérebro lá em cima, o cérebro masculino e feminino. Ele precisa perceber o movimento, porque aqui nós temos o lobo frontal, que tem muito a ver com a questão da cognição, e ele precisa perceber. Então, você vai ativar áreas do cérebro que vão ajudar na questão de melhorar o foco. Vai também ativar áreas do hipocampo, que eu vou chegar mais na frente, que isso vai ser muito importante na questão do psique. Na hora que você automatiza o movimento, você vai ter um certo resultado. Até mesmo para pessoas mais jovens, quem aí tiver 20, 30 anos e quiser experimentar, ao invés de empurrar o peso, o supino, o agachamento, quando fizer a academia amanhã ou quando voltar para a academia, tentem perceber o movimento. Eu prometo uma coisa a vocês. Se vocês pararem para sentir como as pernas estão se comportando, parar para sentir como os braços estão se comportando, os músculos, sentir os músculos trabalhando naquele movimento, existe uma resposta melhor para hipertrofia ou queima de gordura. Mas por que isso? Porque na hora que você faz isso, você ativa, você percebe isso, você ativa melhor os músculos. Eles vão agir em harmonia, em conjunto, de forma mais simétrica. Então, terão melhores resultados. Quer dizer, então, que se eu pensar no movimento, eu vou ter melhores respostas? Sim. E por que ninguém falou isso antes? Não sei. Ninguém nunca me disse isso antes também. Eu precisei ler em muitos livros para poder chegar a essa conclusão. Que, na verdade, teve um sujeito nos anos 40, 50, chamado Joe Weider, que disse isso. Que se você quiser que o músculo cresça mais rápido, você tem que pensar no músculo trabalhando e pensar no músculo crescendo. Aí disseram, isso é balela. Na verdade, de uma forma muito, digamos, artesanal, ele quis falar isso. Se ele percebeu ou leu algum canto, eu não sei. Mas essa é a questão. Quando a gente faz o movimento, percebendo o movimento, as respostas são melhores e a ativação cerebral dos dois lados do cérebro acontece. Você vai sentir o movimento e vai mecanizar o movimento. Vai perceber o movimento e vai sentir o movimento. Perdão. Vai sentir o movimento e vai... Eita, agora me perdi, calma. Você vai sentir o movimento e você vai ativar a área responsável por perceber o movimento. E você aí vai conseguir achar um equilíbrio. Aí vamos lá em relação às doenças mais comuns em relação ao idoso. Primeiro, nós temos a mais comum, que é a depressão. Todo idoso vai chegar a um processo de depressão. Eu preparei alguns slides aqui, mas infelizmente eu acho que eu salvei em algum outro lugar aqui que eu tinha um mapa mostrando
o cérebro de uma pessoa com depressão e um cérebro de uma pessoa sem depressão, a ativação que acontece. Bom, a depressão acontece por 2 fatores. Primeiro, como eu falei anteriormente, melhor dizendo, você tem o processo de envelhecimento, e onde a pessoa tem os filhos vão ficando independentes, os netos ficam independentes, você perde sua função. E aí você vai percebendo que vai ficando cada vez mais velho e sem função. Para uma pessoa que teve uma função a vida inteira, seja trabalhar para botar comida dentro de casa ou cuidar dos filhos simplesmente, você perde a sua função. Então tem esse primeiro fator. Segundo, existe uma relação muito íntima, hoje se sabe que o intestino tem uma relação íntima com o cérebro, é até considerado o segundo cérebro. Se o intestino não está bem, o cérebro não está bem. E hoje se tem quem for trabalhar com idosos, é bom logo procurar um nutricionista para fazer uma parceria, porque existe uma relação muito íntima do que você come ou como você come em relação ao funcionamento do intestino e, consequentemente, do cérebro. Existem trabalhos mostrando a melhoria de processos depressivos simplesmente com a suplementação de probióticos, que nós temos aí o Lactobacillus rhamnosus, que é o mais comum, ele é usado para tratamento de obesidade, Parkinson, Alzheimer, depressão, e magnésio. O magnésio tem mais de 300 funções no nosso corpo. E uma delas, ele vai, digamos, rejuvenescer ou ativar melhor o sistema nervoso. Para vocês terem ideia, o tio da minha esposa estava com um problema seríssimo de ácido úrico. Ele estava com o pé inchado e mancando, com muita dor. Com 15 dias de suplementação com magnésio, ele passou a não sentir dores e com um mês ele teve o inchaço, simplesmente sumiu. Uma das funções do magnésio é ajudar o carreamento do ácido úrico para fora do corpo. Então são mais de 300 funções: redução da pressão arterial, melhor controle da glicemia, e tem essa questão também de ativação do sistema nervoso, principalmente o hipocampo, que é o que eu vou falar agora. Justamente, o hipocampo é uma parte importante do sistema límbico. O sistema límbico é o sistema responsável pelas emoções. E ele regula motivação, emoção, aprendizado e memória. Aí o que acontece com as pessoas com depressão, que era justamente a fotografiazinha que eu não sei o que aconteceu. Existe uma atrofia do hipocampo nessas pessoas com depressão e uma inativação. Então, a imagem que eu tinha, aparecia o cérebro todo ativo, mas a região relacionada ao hipocampo escura, meio como se tivesse desativado. Eita, perdão, aqui é aprendizado, viu? Apareceu aqui aprendizado, perdão. Então, existe uma desativação, mas essa desativação acontece porque a pessoa entrou em depressão ou a pessoa tem depressão porque existe essa atrofia? Ainda não existe um consenso em relação a isso, mas a maioria dos estudos tem demonstrado que a depressão leva à atrofia dessa região. E o que acontece? A pessoa perde a motivação, perde os processos de emoção, a pessoa, ao contrário do que se pensa, a depressão, a pessoa não só faz chorar, chorar, chorar. Existem os momentos de choro, existem, mas muitas vezes a pessoa fica apática, nem sorri, nem chora. Tem um ator chamado Hugh Laurie, que ele fazia o Dr. House, para quem assistiu. Ele percebeu que estava com depressão justamente porque ele estava num evento beneficente, numa corrida de destruição de carros dentro de um estacionamento, e aí batendo nos carros, levando pancada, e percebeu que não estava tendo emoção alguma com aquilo ali, nem tristeza, nem alegria, nem medo. Achou isso muito estranho. Quando foi investigar, ele estava com depressão. Mas ele continuou atuando e tudo mais. Pois é, o clichê de que a pessoa com depressão é simplesmente uma pessoa com choro, não é bem por aí. Muitas vezes a pessoa não consegue aprender, não consegue memorizar as coisas. Às vezes a pessoa não tem motivação, as pessoas têm um bloqueio nas emoções. Tudo isso faz parte do processo de depressão.
O clichê maior de uma pessoa com depressão é aquela pessoa em casa, sem querer sair para lugar algum. E aí algumas pessoas podem perguntar, a minha avó, a minha mãe, meu pai, meu tio, eles não gostam de sair de casa. Tem dois fatores aí. A pessoa com a idade vai perdendo equilíbrio, vai perdendo, vai perdendo a acuidade visual, então o sol incomoda, a escuridão, a pessoa já não enxerga tão bem, a audição não está boa, a pessoa perde o equilíbrio com facilidade. Então, tudo isso faz com que ele fique inseguro de sair de casa. Não quer dizer que ele esteja com depressão, mas pode ser também um fator de observação. Será que ele não está querendo sair de casa porque está desmotivado? Muitas vezes pode ser. Mas quem vai dizer isso somos nós? Não. Obviamente tem que se levar a um médico para saber. Então, nós temos dois fatores aí para a questão da depressão do idoso. A questão da perda da sua função na sociedade e, de certa forma, um envelhecimento do sistema imunológico associado à questão do intestino. Essa é a razão pela qual o idoso adoece mais fácil. As pessoas falam muito, né, que idoso morre de queda ou de diarreia. Na verdade, não é bem uma diarreia. Na verdade, é a questão é uma virose. Qualquer virose mata idoso. Tanto é que nós tivemos, de 97 para cá, nós tivemos a gripe Hong Kong, matou a maioria de idosos. Nós tivemos em 2002 a SARS, que matou a maioria de idosos. Nós tivemos o H1N1, que matou a maioria de idosos. Agora nós estamos passando pelo Covid, que matou a maioria de idosos. Mas por que só mata os idosos? Porque ele tem uma baixa na questão imunológica e tem essa questão com o intestino. Então, qualquer coisa que o idoso coma que venha fazer mal a ele pode causar um desarranjo intestinal que leve a um processo de óbito. É um fato. Então, vejam só, aquela questão de ativar, de prestar atenção nos movimentos, onde isso vai ajudar na questão do idoso depressivo? Então, na hora que você está ativando aqui o lobo frontal, porque está percebendo o movimento, também está ativando o hipocampo, porque você está ativando a questão de perceber o movimento. Mas aqui não está falando em regular a motivação e emoção, certo? Mas na hora que ele está percebendo, a percepção, essa sensibilidade está muito íntima com a questão de motivação e emoção. A percepção tem uma ligação muito íntima com o hipocampo. Então, ao mesmo tempo, você está ativando o hipocampo e, ao mesmo tempo, está fazendo aumentar o foco. E isso ajuda muito na questão do aprendizado. Somado que o exercício físico estimula um hormônio neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina é matéria-prima para os remédios de Alzheimer. E, somado a isso, ele também controla os esfíncteres pós-capilares do pulmão. Isso quer dizer que ajuda a retirar os fluidos ou secreções que estejam no pulmão. O que acontece com todo idoso em relação a pulmão? Todo idoso tosse e aquela tosse com catarro. O movimento, o exercício físico ajuda a tirar esses fluidos do pulmão, a essas secreções, ajuda a retirar e ajuda a melhorar a memória. Então, cognição e memória melhora muito com o exercício físico. Não só porque você vai ativar dessa forma como eu estou explicando, de perceber o movimento, vai ajudar a aumentar, melhorar o foco, como vai também estimular a circulação da acetilcolina, que vai beneficiar de duas formas aí diretas. Retirar de fluidos do pulmão e a questão do aprendizado. Que, para quem tem depressão, existe um déficit muito importante. O Alzheimer. E aí eu vou entrar nessa questãozinha delicada. O Alzheimer é uma doença neurológica que mais atinge idosos no mundo. Depressão é uma coisa, digamos, quase que obrigatória. Então, envelhecer e ter depressão é quase uma regra. Porém, o Alzheimer, que é uma coisa extra, nem todo idoso vai ter Alzheimer, mas a maioria tem. Mais até do que Parkinson. Porque os exames hoje em dia estão ficando mais apurados para poder perceber, porque antigamente era uma coisa mais
era quase que empírico. O médico fazia algumas perguntas e muitas vezes ele até errava no diagnóstico, não era bem, era só uma demência. Hoje em dia está muito mais fácil de perceber realmente se é um Alzheimer ou não. Que caracteriza pelo seguinte: existe uma perda progressiva da memória. Ah, quer dizer então que o meu pai está ficando esquecido e significa que ele vai ter Alzheimer? Não. O esquecimento faz parte justamente por aquela perda de conexão. Se você estimular as pessoas, até nós mesmos mais jovens, ou quem é mais jovem do que eu aqui, com 20, 30 anos, a sempre estar estimulando a memória, vai ajudar muito, quando chega na fase mais velha, a não esquecer tanto. Tá sempre estimulando. O esquecimento é normal. Agora, o que acontece no Alzheimer é uma perda progressiva, não tem volta, você pode estacionar, mas não tem volta. Você vai cada vez mais progredir em relação a essa perda de memória. Começa com fatos mais recentes e termina sendo levado a fatos mais antigos. Então, você começa a esquecer se é manhã, se é tarde, se é noite, qual a sua idade, que dia da semana nós estamos. Chega um momento que a pessoa já não lembra mais que foi avô, que foi bisavô, que foi pai. Uma pessoa que eu acompanhei até quase os últimos dias, as pessoas ficavam voinha, papai, ou mamãe, voinha, mamãe, e ela não atendia. Aí eu chamo pelo nome, aí alguém, Maria, ela atendia. Por quê? Porque ela regrediu a ponto de esquecer que era a avó, que era a mãe, mas Maria, ela sempre foi Maria. Foi isso que aconteceu. Então, pode acontecer uma coisa diferenciada. A avó da minha esposa também teve um processo de Alzheimer, mas foi uma coisa muito engraçada, se é que se pode dizer assim. Ela esqueceu das filhas, esqueceu da neta que criou, que foi minha esposa, mas as últimas pessoas que ela esqueceu fui eu, que entrei para a família há pouco tempo, comparado aos outros, e o filho. Então, ela esqueceu das filhas, dos netos, mas não esqueceu do marido da neta, não esqueceu do filho. Depois esqueceu de mim, e o último que ela esqueceu foi o filho. Mas por que isso? A gente nunca vai entender, porque cada pessoa tem um processo diferente. E aqui, nós temos aqui uma comparação dos dois cérebros. Essa foto aí vocês encontram vários tipos aí na internet. Um cérebro normal e um cérebro com uma pessoa com a doença de Alzheimer. Por que existe essa diminuição? Justamente pela perda da função dos neurônios, que leva a uma perda desse neurônio. Se ele perde a sua função, ele simplesmente deixa de existir. Justamente porque nós temos aqui essas substâncias que é chamada beta-amiloide que ficam entre os neurônios. Ele começa a bloquear a conexão entre os neurônios, e se ele não há conexão nesse neurônio, de um neurônio com outro, ele perde a sua função. Então ele vai sofrendo, digamos, morte. É como se fosse quase uma apoptose, ele vai perdendo a sua função, ele vai desaparecendo. E à medida que essas células beta-amiloides vão aparecendo cada vez mais, a progressão se torna cada vez maior, obviamente irreversível com a perda da função daquele neurônio, e, por fim, a atrofia do cérebro até perder completamente as funções. Uma das pessoas que eu acompanhei no final da vida, ele já estava sem reação nenhuma e na posição fetal. Então, regrediu a funções básicas. E onde é que entra o exercício físico, já que o Alzheimer não tem volta, é um caminho sem volta. Sendo diagnosticado Alzheimer, o exercício vai ajudar justamente na redução dessa formação dessas células beta-amiloides. Então, quanto mais precocemente a pessoa fizer exercício, menor a possibilidade dele desenvolver Alzheimer. Inclusive, existe uma corrente, isso não é comprovado, vou falar para vocês, pode ser que daqui a 5 anos isso seja confirmado ou simplesmente vai para água abaixo, que é uma espécie de diabetes, como se fosse uma diabetes tipo 3, um terceiro tipo de diabetes. Ainda está sendo investigado. Mas, bem, o exercício físico vai ajudar bastante a evitar a formação
da proteína beta-amiloide entre as células nervosas. E com isso, eu posso estancar o Alzheimer? Sim. Eu conheço o caso, eu não acompanhei esse caso, infelizmente, eu gostaria muito de ter acompanhado, da avó de um amigo meu, que ela... O que ela progrediria em teria progressão em 1 ano, ela progrediu em 10 anos. Então, era uma coisa assim, um médico achava isso fantástico. Por quê? Porque uma neta dela era nutricionista, o sobrinho era personal trainer e botava ela para fazer exercício, enquanto a sobrinha cuidava da alimentação. E ela fez uma coisa que eu já falei aqui, ela fez uma suplementação com magnésio e com probióticos, principalmente lactobacillus rhamnosus. E aí ela teve essa questão, essa progressão em 10 anos, o que as pessoas progrediam em 1 ano, ela progrediu em 10 anos. O exercício, o movimento é imprescindível. Agora, lembrando que uma pessoa com Alzheimer não vai ter aquela facilidade de se concentrar no movimento que outras pessoas teriam. Então, cabe ao profissional que for acompanhá-lo, melhor dizendo, tá sempre chamando a atenção da pessoa. Preste atenção na barriga, preste atenção na perna, tá prestando atenção, pronto. Isso vai ajudar muito. Mas se a pessoa estiver num processo mais avançado, aí já não dá para fazer dessa forma. E tem que ver também o seguinte, até onde vai a nossa profissão e onde vai entrar, possivelmente, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, muitas vezes é necessário. A gente tem que saber quando até onde vai a nossa função e até onde começa a função de outros profissionais. Quando a gente perceber que a pessoa já não domina tão bem os movimentos, é hora realmente de passar a bola para outro profissional. O Parkinson é a segunda doença mais comum entre as pessoas idosas e ele se caracteriza justamente aquela substância negra que eu falei, que ela aperta a formação reticular, que deixa de ser produzida. E, ao contrário do que se pensa, a substância negra ele é inibitória. A dopamina ela é inibitória. As pessoas pensam que a dopamina excita, na verdade, ela inibe. Parte da dopamina é usada para a excitação, mas na verdade ela funciona mais na inibição. Essa é a razão pela qual o parkinsoniano treme. Como não existe o fator inibitório, ele fica com tremor, que é o mais comum, e existe um segundo sintoma, que é a rigidez. A maioria dos casos de pessoas com Parkinson é tremor, mas posteriormente é levado também a uma rigidez. Tanto é que as pessoas com Parkinson ficam com aquela expressão que as pessoas dizem a cara de pedra. Para quem tem um pouquinho mais de idade e acompanhou ainda em vida João Paulo II, eu aposto quase 100% das minhas fichas que ele tinha Parkinson, porque ele foi ficando justamente com a postura de um parkinsoniano. Ele não tremia, mas ele tinha uma rigidez, o rosto dele era rígido, ele falava já no final da vida sem abrir muita boca, muito cifótico. Só que, por uma política do Vaticano, os papas não são divulgados relatórios sobre a saúde dos papas, né? Não se faz autópsia em papa nem nada. Mas tudo indica que João Paulo II era parkinsoniano, por essa característica da cara de pedra, o rosto congelado. O exercício físico entra onde aí? Justamente na hora que você se concentra nessa questão do movimento, ajuda muito ele ajudar a controlar o tremor. O exercício aí, ele é muito coadjuvante. O que vai ser um fator realmente importante será a alimentação, mais uma vez, a suplementação com magnésio e lactobacillus rhamnosus principalmente, e a questão da função intestinal. Porque como existe uma rigidez, de uma forma geral, ele vai começando a perder a motilidade intestinal, dificuldade de deglutição. E na hora que você estimula o movimento, além de evitar muito a questão da rigidez, vai estimular também o hipocampo, porque, de forma progressiva, o Parkinson leva também a um processo de depressão.
por uma questão de inatividade do hipocampo, decorrente dessa pouca atividade do tronco encefálico em relação à substância negra, e, obviamente, o quadro que a pessoa apresenta. O parkinsoniano mais famoso que existe no mundo é o Michael J. Fox, que é aquele de Volta para o Futuro, que ele foi diagnosticado com Parkinson aos 29 anos de idade. Então, as pessoas calculam a partir dos 29, não, 29 foi diagnosticado. Quando a pessoa tem os primeiros sinais de Parkinson, essa pessoa, então, já começou a ter problemas na produção da dopamina 5 anos antes. Então, ele é um caso muito precoce de Parkinson. Eu posso chutar assim entre 24 e 25 anos. Então, quando ele estava fazendo De Volta para o Futuro o 2 e o 3, ele já estava ali com Parkinson, provavelmente. E até hoje ele consegue conter a rigidez. Ele tem uma expressão meio estranha ainda, não chega a ser uma face de pedra, uma face congelada, mas eu acompanho o michaeljfox.org e uma das coisas que ele estimula muito, obviamente, além da questão da pesquisa com células-tronco, é estimular o movimento. Então, fazer movimento. Ele não fala em exercício físico, mas ele fala muito em movimento. Movimente-se, movimente-se. E ele fala até no livro dele que ele já com Parkinson, em um certo estágio avançado, ele andando com as filhas na rua e as filhas começaram a saltitar, elas pequenas, ele começou a saltitar com as filhas. E aí a esposa disse que ficou uma cena meio estranha, ele sem o controle motor, tentando fazer o saltito, ele falou, mas eu preciso, você sabe. Então, o movimento é muito importante. Até quando eu posso trabalhar com o parkinsoniano? Enquanto ele puder andar. Infelizmente, muitos vêm a morrer, principalmente pelo acúmulo de fluidos no pulmão, ou seja, pneumonia, devido a essa paralisação, de uma forma geral, dos músculos, principalmente de vísceras. E aí entra mais uma vez a questão do exercício físico. Se o exercício físico estimula a circulação da acetilcolina, e a acetilcolina, ela estimula os esfíncteres pós-capilares, e aí vai ajudar a drenar fluidos do pulmão. Então, o exercício físico é, de certa forma, importantíssimo e imprescindível para quem tem Parkinson. É muito importante que a pessoa com Parkinson faça exercício. Agora, que tipo de exercício eu posso fazer com a pessoa com depressão? Que tipo de exercício eu posso fazer para a pessoa que tem Parkinson? Que tipo de exercício eu posso fazer para a pessoa que tem Alzheimer? Qualquer um que a pessoa se sinta bem fazendo. Isso aqui esqueci desse slide, isso aqui é só para mostrar que a dopamina é um hormônio neurotransmissor motor. Mas vou chegar aqui, era que eu queria chegar. Qual exercício eu devo estimular? É para fazer musculação? É para fazer hidroginástica? Porque existe um clichê que hidroginástica é exercício para velho, né? Então, eu dei hidroginástica durante muitos anos da minha vida e era engraçado que na academia vinham os marombados, né? O pessoal fortão. Eu fiz musculação, vou relaxar aqui na hidroginástica. Começava a fazer o exercício, poxa, é pesado, né? Quem diria? Então, existe esse clichê que hidroginástica é uma coisa leve para relaxar, uma coisa para idoso. Não, não é. Mas eu devo fazer qual exercício com essa pessoa idosa? Primeiro, todo mundo aprendeu a anatomia que nós trabalhamos em cima de 3 eixos. O eixo longitudinal, o transverso e o sagital. Qualquer coisa que estimule esses 3 eixos, ou seja, rotação, flexão, extensão, abdução, adução. Que estimule a propriocepção. Aí cai na questão da psiconeuroimunoendocrinologia. Na hora que você percebe seu corpo no espaço, a propriocepção, você vai estimular bastante ao controle, ao combate dessas doenças neurológicas, que também serve para o AVC, para o AVE, serve para esclerose lateral, esclerose múltipla, serve para uma série de doenças neurológicas e, independente que o idoso não tenha nenhuma dessas doenças neurológicas, vai servir para ele do mesmo jeito. Então, exercícios que estimulem o desenvolvimento motor, ou seja, em cima dos 3 eixos, que estimule a propriocepção, que você estimule também a questão da flexibilidade, que ele cause um alongamento ativo ou passivo, que estimule a resistência e que estimule a força. Porque, a grosso modo,
A gente fala, é só um exemplo bem didático. Você estimula a força com o idoso, aí ele consegue carregar as compras, mas não consegue andar 10 quilômetros. Aí estimula a caminhada, corrida, seja o que for. Aí ele consegue caminhar 10 quilômetros, mas não consegue carregar as compras. Eu vou estimular então a corrida, caminhada e o trabalho de força. Aí ele consegue carregar as compras por 10 quilômetros, mas não consegue calçar a meia. Então tem que estimular também a flexibilidade, o trabalho de mobilidade, certo? Mas se ele não perceber, se ele não se perceber no tempo e no espaço, no ambiente, digamos assim, ele não vai conseguir 100% a sua movimentação. Eu tive um aluno que ele tinha neuropatia diabética e ele tinha muita força nas pernas. Então, eu deitava com ele na cama, segurava a perna dele para ele me empurrar para fazer força na perna. Ele muitas vezes me colocava para fora da cama, mas se pusesse ele em pé, ele caía. Porque ele não se percebia em pé. Por conta da neuropatia, ele perdeu a sensibilidade. Então, ele perdeu a propriocepção. Força ele tinha, ele não percebia. Então, tanto faz para ele estar em pé ou sentado, ele não se percebia. Então, a propriocepção, o trabalho de flexibilidade, o trabalho de força, o trabalho de resistência, tudo isso conjugado, porque você não vai trabalhar, não vai transformar o idoso num fisiculturista ou num corredor de maratona. Você vai trabalhar o condicionamento físico, que envolve todas essas... envolve tudo isso, e trabalhar em cima dos 3 eixos. Todos os movimentos possíveis e imagináveis em cima dos 3 eixos. Rotação, flexão, extensão, abdução e adução. Aqui vou deixar alguns dos meus contatos. Eu tenho aí o e-mail. Quem quiser me seguir no Instagram está aí. Eu tenho um canal no YouTube também, o Deck for Life, é a palavrinha-chave. Eu falo muito sobre a questão de saúde e exercício físico, e tem um blog que eu falo muito a questão também da saúde mental. Completamos aqui 1 hora de parlatório meu, e segundo Anderson, nós temos agora todo o tempo do mundo aberto para perguntas. Estejam à vontade. Se vocês querem anotar alguma coisa, eu posso parar de compartilhar aqui os slides. Não, Pode deixar aí, por enquanto. Deixa aí um tempinho aí, né, Anderson? Isso, professor, pode deixar um tempinho aí, não tem problema não. Pronto. Professor, tem 2 perguntas aqui. Aliás, 2 não, já tem mais. Depois eu tenho uma, viu? Deixa eu... Ok, Josué, daqui a pouco, só um minutinho. Tem aqui o professor Daniel, que falou o seguinte, né? Professor, poderia indicar artigos diante de sua afirmação, todo idoso irá experimentar a depressão? Do seu ponto de vista, a depressão é predominantemente biológica ou cultural, sem afirmar suas variáveis? Bom, são as 2 coisas. Ela é biológica pelo processo de envelhecimento do sistema imunológico. A partir dos 60, 70 anos, a gente começa a ter uma queda também na produção do hormônio testosterona para os homens. O estrogênio para as mulheres são hormônios importantíssimos em relação à questão de ativação, inclusive do sistema nervoso. Então, biologicamente, existe esse processo. Agora, significa que a pessoa vai ficar, mais uma vez, depressiva em cima da cama, chorando sem querer se levantar? Não. Ter um fator social também. Isso aí pode significar um gatilho para que a pessoa tenha esse processo aí de depressão. Então, ele tem esse gatilho biológico e tem um gatilho, digamos, do meio. Eu posso dizer que uma pessoa que passou por um trauma muito grande, sofreu um assalto, uma perda na família, passa por um processo de depressão. Agora, tudo isso é revertido. Depende muito da cabeça da pessoa. Tanto é que existe um livro chamado Doenças do Corpo, Doenças da Alma, Doenças do Corpo, que você pode ter a questão biológica aí do processo de depressão, mas como você vai reagir diante disso vai ajudar bastante. Agora, não é chegar a pessoa, sai de cima dessa cama aí, venha-se embora, vem viver a vida. Não é assim. Existe uma alteração química ali naquele momento, existe uma alteração neurológica que vai impedir bastante dele que ele se movimente. É um processo lento, gradual e progressivo. Agora, artigos
Olha, eu recomendo artigos, eu achei muita coisa em artigos na área de psicologia cognitiva. Infelizmente, os nossos colegas não publicam muito em cima de exercícios para pessoas com depressão. Geralmente, quando tem alguma coisa relacionada a exercício e depressão, são de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros. Eu não lembro agora de cabeça de alguém da nossa área que publique em cima disso. Tem um sujeito aqui no Brasil chamado José Maria Santarém, que ele andou publicando muita coisa boa em relação a isso, em relação ao processo de depressão senil. Mas ele parece que é médico do esporte. Tem alguns cardiologistas que publicam também em cima disso, mas na nossa área, infelizmente, não. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas que o professor Daniel fez. Era quais artigos e a relação, se é biológico, se é comportamental, não é isso? Cultural. Não, cultural, não creio que seja cultural, mas é comportamental, sim. Muitas vezes, o que você faz ao longo da vida pode levar a um processo de depressão, até mesmo comer o que não deve, em excesso, pode levar, porque se você consegue destruir, digamos assim, o intestino, você sobrecarrega o intestino, ele não vai funcionar muito bem, o que vai levar também a um processo de depressão. Aí é que está, que eu até falei, da questão dos repositores, os lactobacilos, os bifidobactérios, tem o raminosos, tem o lactobacillus fermento, acidófilos, que vão ajudar muito na questão da recomposição da microbiota, que vão ajudar muito na recuperação do processo biológico da depressão em muitas pessoas. Agora, cultural, não sei se cultural você quer dizer comportamental, não sei. Mas tem os dois. Possivelmente. Possivelmente. Agora tem uma pergunta aqui, professor, do Josué, né? Está aqui conosco. Alzheimer é diabetes 4? Não entendi. Tipo 3. Tipo 3, né? Segundo a neurociência brasileira, né? Fernanda da Neurocientista brasileira, Fernanda de Feliz. O trabalho que ela fez, realmente, quando ela foi aos Estados Unidos, aí ela comprovou isso. Certo? Desde 2015, realmente, que ela publicou isso aí. Agora, a minha questão é a seguinte, olha bem. A depressão, inclusive, eu tenho um trabalho, um artigo que eu escrevi, eu estou esperando ele ser publicado pela faculdade que realmente que eu estudei. Faz 3 anos que eu estou esperando ele ser publicado. Inclusive, eu fiz esse artigo baseado nos anais de um congresso de psicologia que teve em 2013, inclusive aí no Ceará. E fora disso, eu baixei mais artigos científicos falando realmente da atividade física. E nesses anais foi evidenciado que os tratamentos que os psicólogos estavam fazendo realmente com o pessoal com depressão, atrelado com a atividade física, reduziu no tempo bastante significativo o tratamento, e eles deixaram realmente de tomar o medicamento. Inclusive, eu estou cobrando da faculdade realmente a publicação desse artigo realmente que eu escrevi realmente sobre isso. Entendeu? Muito bom realmente esse artigo realmente ficou. Partiu de uma atividade, uma professora lá, psicóloga, passou, aí eu encontrei esse trabalho magnífico. Inclusive, passou pelo crivo da professora de bioquímica e ficou tudo tranquilo. Estou esperando ele ser publicado. Certo? E eu vou falar também sobre a questão que o senhor falou, realmente era muito importante, do intestino, certo? Porque o intestino, pouca gente realmente dá valor. Porque a maioria de todas as doenças autoimunes, ela parte do intestino. A grande parte das pessoas tem a hiperpermeabilização intestinal. Ou seja, muita coisa que não era para passar, realmente passa. Está entendendo? Ou também a síndrome do intestino irritável, porque 90% dos neurônios, ele parte do intestino, só 10% realmente é que vem do cérebro. Por isso, realmente, que é essa grande importância. E também no nosso sistema imunológico, que 80% do nosso sistema imunológico é do intestino, certo? Em conjunto, quem sintetiza ele realmente é o nosso hormônio D3. Aí o cara tem realmente a hipermeabilização intestinal, tem um déficit realmente do hormônio, que hoje em dia ninguém leva mais só, e também outro mineral muito importante, realmente esse magnésio, que ele participa de 350 funções no nosso organismo, né?
Aí, onde está aí o resultado de muitas doenças? Agora, tudo isso, ele não é só isso, atrelado à atividade física, realmente e mudança de hábitos. Ele que realmente é a chave do problema, entendeu? Tudo atrelado realmente à atividade física. Desculpa esse adendo realmente eu estou fazendo, porque inclusive é um trabalho que eu faço. E eu me formei faz 2 anos agora, formei em 2018, eu tenho 65 anos, eu fui laureado, e só tirei 10 na faculdade. E já voltei para a faculdade, eu estou fazendo fisioterapia. Estou terminando outro trabalho, que é a fonte da juventude e a longevidade. Entendeu? Nesse trabalho eu estou provando que a pessoa ele pode chegar até os 140 anos sem doença nenhuma. Acho que daqui, lá para janeiro, fevereiro, eu devo terminar realmente esse trabalho. Que bacana, Josué. Poxa, um exemplo, né? Como colocou aqui a Samanta, um exemplo, né, o professor Cláudio Castro? Um exemplo mesmo aí, o seu Josué aí, com 65 anos, voltando para a faculdade. Poxa, maravilhoso. Parabéns, seu José. Você é um exemplo aí para... Eu não alisei a cadeira, realmente eu fui laureado. Desde o primeiro período eu só tirei 10. Em 200 notas eu tirei 135 10. Os professores aqui brigavam comigo para eu não tirar 10, senão toda a minha nota realmente era 10. Mas havia realmente uma briga dos professores para não querer me dar 10. Era uma alegria quando eu tirava 9,5. Cadê a nota, Josué? Não, ele tirou 10 não, foi quanto? 9,5. Todo mundo vibrava quando eu tirava 9,5. Imagina. E eu continuei realmente meus estudos, tá certo? Meu estudo é na área de saúde, certo? Na área de saúde. Eu entrei agora nesse semestre, realmente, para fisioterapia. Inclusive, já fiz um curso de laser terapia, já comprei um equipamento fantástico esse equipamento, realmente, ele é um dos equipamentos que vai revolucionar realmente a medicina. E eu, como fisioterapeuta, eu tenho realmente prerrogativa realmente poder utilizar ele, entendeu? Realmente, a laser terapia. Já fiz um curso pela Sociedade Brasileira realmente de laser. Já vi outro curso essa semana realmente de reflexologia, entendeu? Tenho certificado, realmente eu tenho tudo. Esse equipamento foi caro, foi 5 mil contos, mas para mim valeu a pena, eu fiz o que pude. Mas eu já estou tendo saúde, eu realmente e minha esposa, certo? Eu com 65, assim que eu termino, quando eu boto nele, a minha pressão dá 10 por 5. É fantástico, fantástico, vai revolucionar realmente a medicina. E esse aí ele tem 8 mil artigos já realmente na literatura. As ambulâncias dos Estados Unidos andam realmente com esse equipamento, as pessoas que infartam, quando vão pegar ele, coloca logo esse equipamento, ele já chega no hospital já quase bom, não morre. Botou ele, não morre, esse equipamento. Por isso que eu comprei, eu fiz de tudo, eu comprei. Valeu a pena, eu vendi o carro que eu tinha, mas eu comprei. Era essa a minha mensagem que eu diria passar também, esse adendo, enaltecer o trabalho, tá certo, do Instituto. As palavras do senhor professor, realmente também eu aprendo muito, que a gente aprende todo dia, e é isso aí, realmente é conhecimento. E nós, da educação física, somos quem mais fazemos artigos científicos, por incrível que pareça, é o pessoal da educação física, tá certo? E para mim vai ser bom agora que eu estou agregando realmente uma fisioterapia, aí eu espero que, para mim, eu estou começando uma nova vida, que eu vou chegar realmente a 140, por isso que realmente eu estou provando. E eu só estou colocando somente... Eu coloco muito, são os prêmios Nobel de Medicina, é a minha referência. Aí não tem dúvida, eu boto só prêmio Nobel de Medicina. Maravilha, Josué. E eu agradeço essa oportunidade aqui, que está compartilhando esse conhecimento realmente aqui com vocês. E precisar realmente de alguma coisa, algum mais esclarecimento, porque eu tenho coisas muito mais profundas para a saúde. Inclusive, uma necessidade minha, eu já tenho 65. Graças a Deus, eu não tomo remédio nenhum. Saudável todo. Minha pressão é 10 por 5. Entendeu? Quem quiser duvidar, é só vir aqui realmente mensurar realmente a minha pressão. Mensurar. Realmente era 10 por 5, acabou. Sem tomar remédio nenhum. Sem problema nenhum. Eu agradeço muito realmente essa oportunidade. Parabéns a você. Eu já escutei todas realmente essas palestras. Eu vou terminar, porque realmente para melhorar realmente o meu conhecimento, para eu também abrilhantar realmente o meu trabalho. Assim como eu estou aqui também abrilhantando o trabalho da instituição e a palestra aí do professor, com os seus quase 30 anos já realmente na jornada, trabalhando pela educação física e trabalhando pela saúde do povo realmente do Brasil. E nós realmente vamos reverter isso aí. A comunidade médica não aceita, mas vai ter que aceitar os nossos conhecimentos, porque palestrantes brilhantes passaram por aqui, o Edil foi meu professor, Luciano Machado, eu tive realmente no congresso, lá em Caruaru, realmente quando ele estava, eu conheço essa galera todinha, entendeu? Realmente eles me conhecem realmente também.
E o meu trabalho, realmente, ele é muito científico. Ele é todo baseado científico, eu não acho nada. O meu também ele é muito científico. Muito obrigado aí, que Deus ilumine realmente a vocês todos. E vamos continuar realmente nessa jornada pela saúde da nossa população. Com certeza, José. Muito obrigado, viu, José? Você é uma inspiração. Você, com certeza, aí deu uma chave, uma fechada no nosso dia de hoje com essas suas palavras aí, com essa sua motivação aos 65 anos, que muita gente não tem quando sai da faculdade. Então, muito obrigado mesmo. Tá? Professor, só mais umas duas perguntinhas, entendeu? Você tem meu e-mail, qualquer coisa, você pode contactar comigo, que eu estou aqui à disposição. Na hora. E querer compartilhar os conhecimentos. Nós temos realmente que compartilhar para sermos cada vez mais fortes ainda. Com certeza. Muito grato, Josué, muito grato. Muito obrigado. O Daniel, ele está fazendo outra pergunta, professor. Antes disso, a Ana Caroline disse que o Josué é um exemplo e o Adjair fala que é inspirador. Parabéns, Josué. O Adjair falando. E o Daniel vem aqui e fala assim, poucos psicólogos trabalham a partir desta afirmação do colega, onde 90% da serotonina é sintetizada no intestino. Como o professor avalia esta questão? Eu não entendi a pergunta. Ele fala o seguinte, poucos psiquiatras e psicólogos trabalham a partir desta afirmação do colega, né? Poucos, onde 90% da serotonina é sintetizada no intestino. Como o professor avalia esta questão? Olha, eu sou da seguinte filosofia. A educação, as pessoas pensam que a educação física visa músculo, o psicólogo cabeça, o nutricionista só intestino e absorção. Ou você avalia o sujeito como um todo, ou você não vai ser um bom profissional. E eu tenho uma colega aqui em Recife, a Giedra, que ela fala o seguinte, ela é psicóloga, chegou no consultório e eu estou com depressão, se matricula na academia e vamos fazer terapia. Porque eu estou com ansiedade, matricula na academia e terapia. Toda pessoa que chega no consultório, ela manda direto para a academia. Vai fazer academia, vai fazer exercício físico, vai fazer movimento. Então, os psicólogos, digamos, não vou dizer mais modernos, mas os que estão mais dentro desse aspecto global, eles realmente estão procurando essa questão do movimento. O exercício físico um dos pilares da saúde do século XXI. Aliás, sempre foi. Só que nós passamos por 3 escolas, digamos assim. A gente passou pela escola militarista aqui no Brasil, que muitos de vocês não pegaram, mas eu peguei. Era calistenia mesmo, era marinheiro. 100% calistênica. Mata-borrão, apoio. Eu odiava educação física. Se me perguntasse educação física, odeio educação física. Aí depois veio a questão da explosão do Pan-Americano de São Paulo, em 60 e agora não lembro. Aí começou a questão do esporte para todos. Nos anos 80 veio a área fitness, ou seja, passou pela escola militarista, que é a origem alemã, né? A escola alemã. Depois passamos pela escola francesa, o fitness, a boa forma, tudo pela boa forma. E estamos passando pela transição agora da escola sueca, ou seja, o exercício físico pela saúde. E as doenças do século XXI são as viroses e as doenças de cunho emocional. E ambas, o exercício físico é imprescindível. E eu creio que as pessoas que não se prendem nesse fator aí, ou seja, serotonina, que assim, é tanta coisa para falar, e eu não falei da serotonina. Ela é um neurotransmissor, é um relaxante muscular, é um ansiolítico, e ela é produzida pelo intestino. Na hora que você está fazendo exercício físico, está estimulando com o movimento a motilidade intestinal, e isso vai estimular também a produção de serotonina, e principalmente aumenta a sensibilidade à serotonina. Ainda tem aí também a dopamina, a endorfina, a acetilcolina, é tanta coisa estimulada que é muito pouco tempo para falar sobre tudo. Mas eu vejo que essas pessoas que não começaram a observar essa questão aí, que não se atentarem para esse fator, esse detalhe, são pessoas que vão ficar pelo meio do caminho. Porque as pessoas estão cada vez mais querendo menos remédios e mais saúde. Infelizmente, tem muita gente que uma dor de cabeça, eu estou com depressão, eu estou chateado, toma esse remédio. Vamos primeiro trabalhar a origem disso aí. Vocês querem curar a doença ou querem curar o paciente? Digamos assim. Porque vamos fugir do assunto só para entender.
Você tem uma pessoa obesa, aí você entra em comum acordo com o nutricionista, a pessoa fica magrinha, sarado, tudo bonitinho, joia. Aquilo que levou a pessoa a ter obesidade foi o quê? Foi uma ansiedade? Foi um trauma? Se você não trabalhar esse gatilho na cabeça da pessoa, quando esse gatilho for disparado de novo, a pessoa volta a engordar. Então, o trabalho do nutricionista e do profissional de educação física foi por água abaixo. Então, tem que trabalhar de forma globalizada. Então, esses psiquiatras e psicólogos que não enxergam dessa forma são pessoas que vão ficar pelo meio do caminho. Essa é a minha opinião. Não é que o exercício físico, que fique bem claro, não é a coisa mais importante. São 3 pilares que a saúde sustenta em cima desses 3, que é o movimento como um todo, a questão da mente, e aí isso inclui o repouso, o sono, o ócio criativo, tudo isso, e a alimentação. Não existe o mais importante e o menos importante. Os 3 são 3 pilares. Se você tirar um deles, você não tem equilíbrio. Então, o movimento, sem o repouso, sem a nutrição, a coisa não funciona. Então, nós estamos entrando numa era diferente. O exercício físico, a psicologia, a educação física, a psicologia, a nutrição são profissões que tendem a ser a base da saúde do século XXI. E aí vou aplicar mais um adendo. A gente tem que estar antenado em tudo. Muito se fala que a imunidade das pessoas... Aliás, que nós temos aí as superbactérias, os vírus estão ficando mais perigosos. Não, na verdade, a nossa imunidade está ficando cada vez pior. A nossa imunidade, o ser humano, está ficando com uma imunidade muito ruinzinha. Por quê? Nós temos comido cada vez mais porcarias, coisa industrializada ou coisa sem nenhum valor energético. Nós estamos passando aí por uma tempestade solar. O que é que isso tem a ver? Tudo a ver. Nós temos um enfraquecimento aí do cinturão magnético, o cinturão de Van Allen, aí na Terra, que protege a Terra das tempestades magnéticas do Sol. Isso significa enfraquecimento do nosso sistema imunológico, das radiações solares. E a parte mais fraca o ponto mais fraco é no Atlântico Sul e Sudeste. Ou seja, as pessoas que moram no Brasil vão ser mais bombardeadas por tempestades magnéticas. Ai, meu Deus, e agora? E agora, cuide cada vez mais da saúde, da sua alimentação, cuide do movimento, faça um exercício físico e tentem não se estressar, buscar equilíbrio mental. Acabou-se. Não tem segredo. Agora, não dá para viver como vivia há 40 anos atrás. Vai para o barzinho, enche a cara, come porcaria e quer levar uma vida saudável. Não dá. Então, tudo isso vai ser o diferencial do século XXI. Aqueles que não quiserem entrar nessa vibe, digamos assim, vão sucumbir ou a doenças emocionais ou a doenças virais. Tá aí o exemplo agora do coronavírus, aproveitando esse gancho da pandemia, foi provado aí que o que vai salvar as pessoas não é vacina nem é remédio, é quem tiver as células T mais fortes. E o que é que vai fortalecer a célula T? É o exercício físico, porque vai estimular a imunoglobulina, que é um outro fator. Segundo, o exercício físico vai estimular a erisina, vai fortalecer o imunológico. Sim. Não tem segredo. Então, infelizmente, essas pessoas que não aderirem ao movimento como uma forma de tratamento paralelo à alimentação e à questão mental, são profissionais que vão ficar pelo meio do caminho. Assim como colegas nossos que ficarem muito presos à questão do fitness, bumbum na nuca, #bumbum na nuca, desculpa, mas vocês vão ficar pelo meio do caminho, porque aplicativo de celular vai ser mais eficiente do que personal, nesse aspecto. Eu espero ter respondido a pergunta do Daniel. Sim, aí tem uma outra pergunta. Posso fazer uma adenda aí, professor? Claro, quer dizer, eu deixo. Posso? O colega perguntou realmente sobre a respeito realmente da serotonina. Veja bem, a atividade física, quando ocorre realmente a liberação realmente do cálcio pelo retículo sarcoplasmático, ele faz uma alteração no ciclo dos triptófano. Com isso, é uma produção das catecolaminas junto com os hormônios adenocorticotrófico. Então, vem a síntese da serotonina e da dopamina. Esse é o resultado que foi realmente a conclusão realmente do artigo realmente que eu fiz. Ele se resume nisso aí. Perfeito.
E eu fico feliz de ver alguém da educação física publicando artigos desse âmbito, porque apesar de você falar uma coisa certa aí, a educação física é uma área que muito produz artigo, mas às vezes fica em cima de obesidade, diabetes e hipertensão. Não é que não seja importante, mas existe um ambiente amplo para ser explorado aí que a gente não explora ainda. É porque a saúde é a coisa mais linda do mundo. E a gente, nós da educação física, é que essa mudança vem realmente já há muito tempo. Desde 97, o SUS, que começou a ver realmente o pessoal da educação física queria mudar, porque 54% das pessoas morriam através de sedentarismo. E essa responsabilidade ficou realmente para a nossa profissão. Porque somos a única do mundo que podemos fazer realmente uma adaptação neural, mudança de comportamento e tornar o corpo da pessoa, do indivíduo inteligente. Somos a única. Então, por isso que realmente nós temos muito valor. Agora, temos que ter realmente muito conhecimento e estudar sempre e sempre nos atualizar, porque artigo realmente sai realmente todo dia. É fato. Correto, professor? Correto. Obrigado. Mais uma vez. Sou grato, sou grato. Eu que agradeço pela contribuição. Professor, o Josué, ele coloca aqui, então, mais uma vez, Josué, para a depressão, o mais indicado é o exercício aeróbio? É, sim. É o aeróbio. Não sei só... isso aqui foi uma afirmação, desculpa, pensei que era uma pergunta. É uma afirmação, Afirmação, tá. Se fosse uma dúvida aqui. Não, é uma afirmação. De fato é. Porque o que acontece? Quando você faz um trabalho de força, a partir de 55%, 60% da capacidade do VO2, da capacidade cardíaca máxima, você libera adrenalina. E ela sai de uma progressão aritmétrica para uma progressão geométrica, ou seja, a curva, à medida que você aumenta a intensidade, ela é exponencial. Consequentemente, você vai liberar adrenalina. E para a pessoa que tem depressão, aí esse excesso de adrenalina vai fazer mal, vai causar um desequilíbrio. Se a pessoa está num processo, na crise, digamos assim, no processo de depressão profunda, o aeróbico realmente vai fazer o melhor efeito. Agora, depois que a pessoa sai desse processo, digamos, crítico, pode fazer outros exercícios. Perfeito. A questão principal é o controle dessa liberação de adrenalina. Essa é a questão principal. Agora, mais importante do que isso, essa é a minha opinião, que a pessoa faça aquilo que se sente à vontade. Eu vou dar um exemplo, fugindo do assunto, de uma moça que eu acompanhei, ela tem diabetes, e alguém disse para ela, você tem que fazer musculação, que é a melhor coisa para diabetes. Ela foi para a academia e voltava com a glicemia lá em cima, porque ela ficava estressada, irritada, ficava angustiada dentro da academia, aquele barulho do tuts, tuts, tuts. Ela ficava para morrer. Não, mas aí veio conversar comigo. A mãe dela, na verdade, veio conversar comigo. Eu falei, o que é que você gosta? Eu gosto de dançar. Faz o seguinte, vai para uma escola de dança. Ela passou a ir para a escola de dança, volta para casa, a glicemia lá embaixo. Ela tem o pâncreas artificial e agora ela consegue controlar perfeitamente. No dia que ela tem aula de dança, a glicemia dela já fica mais baixa. Por quê? Na hora que você se estressa, a adrenalina também libera cortisol, que vai fazer uma catabolização dos músculos e, consequentemente, vai aumentar a glicemia plasmática. Entra em total desequilíbrio pelo fato de ir para a musculação. O estresse causado pela obrigatoriedade de ir para uma academia deixava ela com a glicemia alterada. Então, mais importante a questão de fazer treino de força, treino de resistência, é fazer com que a pessoa faça algo que ela se sinta à vontade. Se a pessoa estiver fazendo algo que ela não gosta, a pessoa não gosta de aeróbico, um exemplo. A pessoa não gosta de aeróbico. Eu gosto de levantar peso. Está com depressão? Tudo bem, levanta pouco peso. É melhor do que fazer o aeróbico, porque vai deixar ela estressada. Então, fisiologicamente, José está certo. A aeróbico é muito melhor. Mas temos que procurar ver o que a pessoa realmente se sente à vontade fazendo. O psiconeuroimunoendocrinologia, esse palavrão todo, o psique, tudo parte do psique. O que é que você quer, o que é que você sente à vontade fazendo. É o biopsicofísico social. Também. Professor, eu vou fazer um adendo sobre o magnésio que o senhor falou, realmente era muito importante. Por quê? Porque a partir dos 55 anos, acaba-se o estoque de todo o nosso magnésio. Temos 10 gramas, mas quando chega na faixa dos 55, ele acaba. E na nossa alimentação, ele é muito pobre.
Isso. Pelo menos aqui no Brasil, porque não temos águas magnesianas, não temos vulcão, então não existe magnésio, nós temos que suplementar, por conta que realmente o senhor falou, ele é tão bom que o senhor falou em vários momentos aí, realmente, da importância do magnésio, que ele participa, antigamente era outra época, já tem realmente 350 funções realmente que ele participa. Inclusive, eu comprei um livro realmente de um doutor, realmente, que a vida dele realmente foi falar realmente sobre magnésio, que ele trabalhou na Alemanha, trabalhou na Itália, trabalhou em vários países, e ele escreveu um livro, ele tem 92 anos e ele ainda realmente dá palestra, certo? A importância do magnésio. Então, se deveria ser regra, principalmente para quem tem já acima de 55 anos, suplementar magnésio. Agora, eu só indico, quem quiser, procura um médico, ele é quem vai prescrever, que eu não sou médico, aí não é de minha área. Na verdade, esqueci o que eu ia falar. Magnésio. Esqueci, deixa pra lá. Eu lembro e falo depois. Tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui no YouTube, nas outras redes aqui. Ver o que é que nós temos mais aqui pegando. Tá. Pessoal, eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Quem está acompanhando aí a nossa aula pelo YouTube, quem está acompanhando aqui, e eu pode também perguntar pelo WhatsApp, tá? O professor está perguntando aqui se você poderia disponibilizar os slides, alguma coisa. Né, claro. Assim, tá meus bom. Slides são figuras. Eu falo, né? Mas disponibilizo. Entendeu? Ou então algum artigo, alguma coisa, tá bom? Algum material sobre essa área, que tem aluno aqui perguntando no grupo do WhatsApp. Então, se tiver algum artigo que possa disponibilizar, algum material, me envia no e-mail, vou lhe passar o e-mail, que aí eu passo para os meninos, coloco lá junto com as aulas, tá bom? Perfeito. Ok? Tá. Pelo que eu estou vendo, não sem mais perguntas aqui. Então, poxa, já são 8h30. Professor, gostaria de agradecer demais, né, pela sua participação. Cara, que tema bacana. O tema que você comentou hoje vai casar, talvez, amanhã com a palestra da Camila, que vai falar sobre nutrição e ansiedade. Perfeito. Então, consequentemente, ela possa repetir alguma coisa. Josué, esteja presente amanhã na hora do almoço. A nutricionista Camila Oliveira vai estar conosco falando sobre exercício e ansiedade, tá bom? Nutrição e ansiedade, desculpa. Então, acho que vai ter um casamento bacana em algum momento aí, com certeza, durante a temática dela amanhã, na hora do almoço. Então, eu fico grato, estamos encerrando o nosso 3º dia. Agradeço a todos que estiveram acompanhando, tanto aqui pelo Zoom, quanto pelo o YouTube, ok, pessoal? Agradeço demais. Essa semana tem sido assim, um aprendizado fantástico, muita coisa bacana, vários temas interessantes, muita gente boa. Então, quero agradecer a todos mesmo, de coração. Vão lá, comentem, marquem o professor Cláudio Castro. Qual é seu Instagram, professor? É o The Castro System, deixa eu botar aqui de novo. @ The Castro System, marquem lá o professor, me marquem também, marquem o Instituto 7, ok? Opa. Pronto. Ok, pronto. The Castro System, tá bom? Marquem o professor, The Castro System _, marquem o Instituto 7, vamos compartilhar esses momentos aí bacana de vocês, para que a gente possa trazer mais pessoas para assistir aí nossa aula, nossas 2 últimas aulas do último dia, tá bom? Professor, muito grato, obrigado pelo seu tempo. Eu vou lhe chamar aqui no privado para poder lhe pedir alguns dados para o seu certificado, tá bom? Certo. Eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouquinho que eu conheço. Eu espero um dia estar assistindo aí uma palestra com o Josué, gostei muito. Eu também gostei do Josué. Josué, quem sabe a gente não faz uma live aí? Pergunte ao Josué. Entendeu? O pessoal pergunta e o Josué responde. Pelo que eu vi aí, o Josué é um crânio, né? Então, seria interessante. Né? Seria muito bacana. De todos os temas aí, dá para o Josué falar. Eu estou preparando ainda porque estou me atualizando, que é muita coisa, que eu escrevo muito, eu estudo, certo? Eu estou agora, realmente, vou até estudar, mas eu estou querendo realmente abrir realmente um canal, entrar realmente, começar a divulgar meus trabalhos, entendeu? Inclusive, o ano passado, eu dei uma palestra no IN, que é o Instituto realmente de Sangue daqui de Pernambuco. Tinha médico lá, enfermeiro, tudinho, eu dei uma palestra de manhã e de tarde lá, todo mundo realmente ficou admirado. Rapaz, como é que pode um negócio desse? E ele sabe. E a minha referência só foi, como eu falei, só Prêmio Nobel de Medicina. Vim desde 1972 até agora.
Falei muito, tá certo, daquela de 2009, realmente sobre esteloma, de Elizabeth Beck-Bader, Carol Baby, Jack Zostak, tá certo? Falei realmente a recente, realmente que foi, realmente sobre o oxigênio, a importância realmente a gente respirar. Porque quando a gente respirar, além da gente, eu utilizo a respiração neutrínica, tá certo? Além disso, eu estou estimulando o meu hipotálamo, tá entendendo? Para ele produzir, por isso que a importância que eu estimulo, além de eu produzir realmente neutrinos, tá certo? Que ele vai aniquilar toda a energia parasitária realmente que existe, tá certo? Porque nós produzimos neutrinos, que vai de encontro realmente a Einstein, que disse que não existia nada mais veloz realmente do que a luz, e os neutrinos ele tem 0,017 segundos por metro quadrado mais veloz realmente do que a luz, e nós realmente temos eles. E recebemos ele realmente todo dia, que realmente sai realmente vem. E os neutrinos é uma matéria, tá certo? É um material estelar, é o potássio 40 realmente que nós temos realmente dentro da gente, tá certo? Que ele é muito importante. É só nós sabermos realmente ativar para termos realmente uma boa saúde. Com certeza. Obrigado. Então, por nada, José, eu que agradeço. Professor Cláudio Castro, muito obrigado pela sua participação. Tá? Vale lembrar, pessoal, que o professor Cláudio Castro está conosco também na pós-graduação de Medicina e Exercício do Esporte, né, que vai acontecer. Ele está no novo quadro docente, o professor Demetrios fez seu convite, não foi? Exato, agradeço mais uma vez. O Demetrios é o nosso coordenador do curso de Medicina do Exercício do Esporte, o professor Cláudio Castro é um dos professores do corpo docente. Então, professor, uma boa noite, tá? Boa noite. Um bom descanso. Pessoal, boa noite a todos, um bom descanso a todos. E amanhã, meio-dia, a gente está de volta com a doutora Camila, tá bom? E essa aula vai estar disponível amanhã para vocês, mas também pode acessar pelo nosso canal do YouTube, beleza? Grande abraço. Josué, você foi uma admiração, você foi uma inspiração hoje, os meninos gostaram. Professor Cláudio, brilhante palestra, acompanhei tudo, gostei demais. Eu que agradeço realmente essa oportunidade. Por nada. E estamos juntos. O que você precisar aqui do Instituto Seven, aqui do Ceará, professor Cláudio, fique ciente que a gente está aqui para ajudar. Se precisar de uma coisa nossa também aqui, Josué, estamos às ordens. E a todos que estão aqui conosco, tá? Quem precisar de algo, nós estamos à disposição. Estamos aqui para servir vocês. Grande abraço. Quem quiser entrar em contato comigo, alguma dúvida, alguma informação, é o 987743426, meu WhatsApp. Qual é o DDD, homem? 8181 Recife. Pronto, é porque tem gente de todo canto aqui hoje. Eu sei disso, eu sei. Eu estou acompanhando tudinho. Rio de Janeiro, Acre, Maranhão, tal, Salgueiro, Petrolina, Belo Jardim, Para Santo Antão. O professor de Minas Gerais, estava. Com certeza. Decorou até o nome das cidades. Esse homem é um crânio mesmo. Ô, Josué, você se formou em qual faculdade aqui? Na Unibra. Ah, então foi aluno de Felipe, foi aluno de Tatiana Cioli. Foi. Ah, boas pessoas. Grandes pessoas. Dio que deu palestra ontem. Ele foi meu professor no 8º período. Dio é gente boa. Gente boa demais. Rafael Marinho, entendeu? Eu conheci o Luciano Machado, que deu palestra também ontem lá em Caruaru, quando ele era da A6. Aí eu conheci realmente ele lá. Luciano é outro cara bom. E no meio assim, tá certo, no meio acadêmico, o pessoal realmente me conhece um pouco, entendeu? Só que eu terminei, aí veio uma série de coisas, eu estou fazendo realmente meus estudos, tá certo? Esse ano eu ia tentar ver se entrava no mestrado, mas veio essa pandemia, atrapalhou tudo. Esse ano morreu. Só não parou tudo porque eu agora realmente estou fazendo realmente fisioterapia, entendeu? Inclusive já estou revolucionado, porque eu já fiz curso de laser terapia, fiz curso de reflexoterapia, e o meu TCC eu já comecei a fazer, mesmo no segundo período, que vai ser a síndrome da bola de boliche, que pouca gente realmente conhece, tá certo? Porque realmente esse é quem faz o exercício no nosso cérebro, porque ele é quem temos a bomba crânio-sacral. E esse líquido, ele pulsa 12 vezes por minuto, 17.280 vezes realmente por dia. Ele é quem trabalha realmente o nosso cérebro. Porque quando a pessoa realmente está parada, é porque temos realmente um desvio da nossa perna angular, que é o nosso osso esfenoide. Quando ele está realmente desregulado, uma série de problemas ocorrem. Quando a gente coloca realmente ele no lugar, uma série de problemas
realmente serão resolvidos, tá certo? É disfunção, problema da articulação realmente mandibular, problema de ouvido, problema de dor de coluna, uma série de fatores realmente aí ele corrige, porque esse é o osso mais irregular que existe, porque na medicina tradicional se diz que as articulações, os ossos da cabeça não se movem, mas André Steele, em 1874, realmente ele declarou que os ossos da cabeça ele tem uma movimentação rítmica. Foi a partir disso aí que começou realmente a fazer realmente esses estudos, tá certo? É a chamada síndrome da bola de boliche, tá entendendo? Que na fisioterapia o pessoal entende como a síndrome do esfenobasilar, porque o osso fenóide ele repousa realmente no osso basilar, realmente na base do crânio. Mas esse realmente ele é muito importante. Inclusive, o meu TCC vai ser sobre a síndrome realmente da bola de boliche. Inclusive, eu já tenho 20 artigos que eu já baixei na literatura, que eu já vou começar realmente a fazer realmente o meu TCC. Perfeito. Perfeito, pessoal. Josué, obrigado. Você é um crânio, cara. Parabéns. Continua estudando. Obrigado. Continua nos representando aí. Pessoal, um grande abraço a todos. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Espero que a gente possa se encontrar aí amanhã, ao meio-dia. Até mais, pessoal. Grande abraço. Tá? Fiquem com Deus. E, professor, mais uma vez, muito obrigado. E bom descanso. Até mais, pessoal. Abraço. Tchau. Até mais.